Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos nossos irmãos internautas que assistem nossas palestras. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários, daquela que nos traz a revelação de fatos que abre os caminhos do entendimento da nossa existência, doutrina dos Espíritos. Hoje nós teremos o nosso irmão Berg Baraúna, que vai nos trazer o tema São Chegados os Tempos. Ele é trabalhador do Bittencourt Sampaio, uma co-irmã nossa, e esse tema eu acho ele muito apropriado para o momento em que nós vivemos. Essa transição que o planeta passa, que não é de hoje, mas ela está se agudizando, ela está se complementando, e são chegados os tempos, é porque a hora é essa. Nós não temos mais tempo a perder do tanto que já perdemos no passado, né? Então vamos nos harmonizar, elevar o pensamento ao alto, pedir as bênçãos celestiais, a ajuda dos nossos mentores da casa, para que tenhamos uma noite de aprendizado, de discernimento, de muita luz, para todos nós encarnados e desencarnados. Que possamos aproveitar da melhor forma as palavras, a mensagem do nosso irmão, com a sua boa vontade, veio nos brindar com sua presença. Berga, a palavra é sua, muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças que somos todos nós, sim, somos jovens, crianças, engateando ainda, né, nessa estrada imensa da vida, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Me permitem tirar aqui a máscara, e às vezes em alguns locais eu faço ainda de máscara, né, em respeito às normas da casa, mas já me orientaram aqui que eu posso tirá-la. Então, é uma alegria nós estarmos aqui no Caminhando para Jesus. Nós fazemos parte do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645 Monteiro, Casa Amarela, né, porque ali é uma região do Monteiro, entre o Alto Santa Isabel e o Alto Mandu, fica na avenida embaixo. Nós, inclusive, no mês de março, estamos no mês de aniversário da nossa casa. Eu, como faço a escala doutrinária de lá, eu que convido os expositores para conversar conosco lá. Já estamos com a nossa escala toda pronta, né? E tentando ver como é que vai ser, devido a esses aumentos de casos e também de mortes, se a palestra vai ser de uma forma virtual ou vai ser presencial. Muito bom que já estamos fazendo a palestra presencial, com um número X de pessoas, né, os protocolos, porém, assim, com a preocupação com as pessoas, nós estamos observando, vamos fazer uma reunião agora, eu acredito, para a semana, para decidir algumas coisas, onde nós temos a presença da nossa irmã Ediná, Géser West, Gel, muito conhecido, entre outros, para estar conosco lá e para realmente perceber como é que vai estar a situação daqui para lá. Porque também nós transmitimos através de uma plataforma chamada Google Meet todas as nossas palestras. Aquelas pessoas que não podem assistir lá no Bittencourt Sampaio vão assistir de casa. Então, é o mês de aniversário da nossa casa, o mês de março, e vocês estejam convidados para estar conosco, né? Qualquer coisa eu libero o link lá com o pessoal, para algum de vocês, para prestigiar mais um ano da nossa casa, né? Então, é com alegria nós estamos aqui para falar sobre essa temática, né? São chegados os tempos que está na obra Gênese, não é? Nós não fomos tirar uma coisa apenas pelo nosso pensamento. Nós temos que ter uma referência. E a referência
é as obras da codificação, ou qualquer obra espírita que seja uma obra que a gente possa confiar. E a doutrina espírita vem nos alertando muito para a regeneração da humanidade, que esse tempo está chegando. E como espíritos encarnados que somos, ainda nos encontramos meio aquém. Nos encontramos assim, não dando valor realmente às verdades, vou usar até esse termo, né? Verdades verdadeiras. Veja, por que verdades verdadeiras? Não já é verdade? Mas eu quero enfatizar verdades verdadeiras que nós ainda não abrimos os nossos olhos. E os tempos são chegados, não é? Acima de tudo isso, nós conversávamos lá fora com o nosso amigo Tal, a esposa dele, né, o seu Calixto, que acima de tudo existe uma inteligência suprema, gente. Deus é muito número um dos espíritos. Né? É Deus. Inteligência suprema, causa primária de tudo, de todas as coisas. E nós não ainda entendemos isso. O homem, quando eu digo homem, homem e mulher, né, espíritos encarnados que somos, e muitos desencarnados também, acham-se realmente superiores a tudo. Precisava realmente um abalo como esse para que a gente pudesse acordar. E olhe que muitos de nós ainda não acordamos. Estamos vendo ainda muita prepotência, muito orgulho, muita vaidade. E precisamos realmente atentar a esses ensinamentos. Principalmente, não vamos citar, porque tribuna espírita não é lugar de política, tribuna espírita é lugar de evangelho, é lugar de doutrina espírita, de consolação, mas falando nos governos gerais do mundo, precisamos orar por eles, por todos eles. Observamos o que está acontecendo lá, fora do país, essa dissidência entre Rússia, Estados Unidos, Ucrânia. E temos orado muito, e é importante que nós oremos por esses governantes, para que eles façam melhor, para que eles semeiem a paz, esqueçam a guerra. Nós já vivemos uma situação tão, podemos dizer, dificultosa. E por que mais esse pensamento de relance orgulhoso, egoísta, vaidoso, onde o homem acha que ele pode tudo? Tem uma passagem do Evangelho, que eu não me lembro qual é. Eu acho que a afabilidade e a doçura, se eu não me engano. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o homem diz assim, aqui eu mando e sou obedecido. Mas ele deveria acrescentar, está lá nessa passagem, mas sou detestado. Porque aqueles que dizem assim, aqui eu mando e sou obedecido, eles deveriam acrescentar nessa frase, mas sou detestado. Porque, na verdade, nós temos que aprender a liderar, e nós não temos ainda esse bom senso. Não temos discernimento para poder liderar. Nos falta perspicácia, amar uns aos outros, acredito eu. E eu acredito que vocês também acreditam que se nós seguíssemos os ensinamentos do Cristo Jesus, quando ele nos disse, amai ao teu próximo como a ti mesmo, fazei ao outro o que gostaria que ele te fizesse, esses desmantelos do mundo não existiriam. Mas há necessidade de chegada de tempos. Nós vamos pedir licença a vocês para ler um trechinho antes do capítulo 18,
que fala sobre emigração e imigração de espíritos. Está na obra Gênese, no capítulo 11, a Gênese espiritual. Veja, eu ainda não entrei nem no capítulo 18, que é o capítulo São Chegados os Tempos. Fiz uma ponte com esse capítulo. No intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual do ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se mesclam incessantemente uma da outra. Há diariamente emigrações do mundo espiritual e há imigrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Isso é normal. Em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações ocorrem em massas consideráveis, devido a grandes revoluções que se fazem a partir, ao mesmo tempo. Quantidades inumeráveis que são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Vamos parar por aqui. O que nós observamos nessa pandemia? Muita gente retornou para a formação de um globo melhor. Nós ainda não entendemos isso, nenhum de nós. E principalmente quando acontece no seio da nossa família. Nós não compreendemos. Nós, como espíritas, deveríamos compreender isso. Eu costumo dizer que somos nós, muitas vezes, aqueles alunos que muitas vezes estamos na sala de aula e não damos a atenção ao professor. E fica aquela brincadeirinha. Principalmente, que eu gosto de chamar a turma do fundão. Sabe o que é a turma do fundão? É a turma que fica com aquelas bolinhas de papel jogando no outro. Até acho que eu já conversei aqui com vocês uma vez, antes de estourar essa pandemia, muito tempo atrás, eu conversei, até falei um pouquinho sobre isso. Eu chamo a turma do fundão, né? Aí fica pegando a bolinha de papel jogando no outro. Não querem nada com a vida. E os da frente, querendo aprender muitas vezes, e eles com a algazarra lá atrás, ou melhor dizendo, deixa eu usar no plural do indicativo, nós, não é eles não, nós, que ficamos lá no fundão, atrapalhando a aula do professor ou da professora, e que os alunos que querem aprender na frente não podem se concentrar porque nós estamos lá atrás. Então, chega o final do ano, repete, vai ficar na mesma classe e os outros passam de ano. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Assim, é esse estágio do planeta Terra que muitos de nós que estamos lá no fundão não queremos fazer o certo. E eu digo o certo daquilo que já se convém a cada um de nós, que já conhecemos, a fazer. Eu estava até conversando lá fora também, porque há muitos que dizem assim, Senhor, Senhor, mas nos disse o mestre, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino do céu. Nem todos. Nem todos. Porque realmente falta ainda o sentimento do coração, porque uma coisa é fazer a vontade do Senhor. E outra coisa é dizer Senhor, Senhor. Então, o planeta pede socorro em todos os sentidos. Quer que eu fale uma coisa muito interessante? Uma bolinha de papel. Veja, eu quero trazer para o nosso cotidiano. A gente pega, eu vou jogar essa bolinha de papel aqui no chão, não vai fazer diferença não, aqui na rua, no cantinho. Vai sim.
Porque se 1.000 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, seja quando for pessoas, passarem ali e jogar uma bolinha de papel insignificante como essa, daqui a pouco tem muitas bolinhas de papel. E o nosso planeta pede socorro. Está pedindo. Nós observamos o que está acontecendo, essas catástrofes aí. O nosso clima, de uma certa forma, diferenciado. A gente hoje não sabe o que é verão, inverno, primavera. Antigamente, outono, a gente sabia, tinha até uma noção. Mas hoje está um completo diferente, a gente não entende o que está acontecendo. Vez por outra, vem uma catástrofe como essa. Mas o homem também suja o ambiente. E são chegados os tempos, gente, de a gente acordar e lembrar que, acima de tudo, reina um Deus bom, um Deus grande, que faz com que as plantas se germinem. Porque Ele próprio, Deus, o nosso Pai Celestial, faz chover sobre os justos e os injustos, dando oportunidade a todos. Agora, se queremos, cada um de nós, continuar jogar as bolinhas de papel lá no fundo da sala de aula, vamos ter que deixar esse planeta, que está pedindo regeneração. E para que esse planeta se regenere, precisa que os seres que habitam nele estejam regenerados, melhorados. Não é o planeta, somos nós. Eu ouvia isso de uma colega nossa de doutrina, e numa palestra que eu assisti dela, eu achei muito interessante. Ela disse, às vezes as pessoas querem ver o mundo de regeneração na parte externa. Aí fica dizendo, mas como é que existe tanta morte, tanta violência, tanto crime? Seja você o mundo de regeneração. Faça o mundo de regeneração em você. Nós temos que fazer o mundo de regeneração em nós, com os nossos comportamentos, com as nossas ações. Mas nós não fazemos. Essa é a verdade. E os tempos são chegados para que a gente acorde. Eu não gosto de falar nada particular da nossa parte, porque eu não sou exemplo de nada. O exemplo nosso é Jesus, guia e modelo dessa humanidade. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual guia, modelo que Deus deu ao homem para ser seguido como exemplo? A menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, ele é o nosso guia. Então, eu não gosto de falar de particularidades minhas, mas eu que contraí a Covid, no começo, quando ela logo estourou, no dia 12 de março de 2020, e foram momentos difíceis. Não precisei ser internado, fiquei um pouco cansado, fiquei isolado no meu quarto, não por um mês, mas 3 meses. Ainda passei um tempo a mais, tive um problema de arritmia cardíaca, já tomava remédio de pressão, voltei a tomar um remédio de arritmia cardíaca para poder ajudar no processo que estava acontecendo comigo, como se fosse um processo de ansiedade, de desespero. Graças a Deus, as literaturas espíritas no meu quarto, né? Meu quarto está lá para pesquisa, eu sempre lá estou estudando. Isolei-me completamente, minha esposa dormiu no outro quarto, a minha filha também, e elas não tiveram nada, não é? Talvez assintomáticas. Agora foi que elas pegaram, né, essa daí, e testaram positivo, mas já passou também o período de quarentena, já estão trabalhando. E eu não tive nada agora, mas no começo foi sério. Mas o que é que eu posso tirar? O que é que nós podemos tirar de bom da pandemia? Nós tínhamos muita coisa, vocês sabiam disso? Nós tínhamos tanto. Nós podíamos, eu falava lá fora, nos abraçar,
cheirar um ao outro, apertar as mãos. E nós não dávamos valor a isso. Hoje nós queremos fazer e não podemos. Quanto eu gostaria que muitas vezes eu chegava perto de Bruno, o Bruno de vocês, o meu Bruno, o Bruno Tavares, nosso querido amigo, e quando eu chegava, abraçava ele, dava um cheiro na careca dele, e eu sou careca também, né? Quantas vezes, e eu não posso mais abraçar e cheirar ninguém. Tem um amigo nosso lá do Bittencourt Sampaio, Raulio, quando eu abraçava, dava um cheiro na cabeça dele, e a esposa dele dizia assim para mim: ué, por que você está cheirando meu esposo? Meu filho, não cobre ciúme, não, eu tenho um carinho por ele. Então, nós tínhamos tanta coisa, gente, e não soubemos aproveitar. E digo de passagem, por favor, doutrina espírita não é doutrina de meter medo a ninguém. Doutrina espírita é doutrina de consolação. Mas, devido a essa forma recalcitrante de agirmos, no erro, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, muitas coisas ainda haveremos de ver se estivermos aqui. Porque nós temos que dobrar os nossos joelhos. Não é dobrar, chegar e se ajoelhar, não. Simbolicamente falando, nós temos que dobrar os nossos joelhos e perceber que existe uma inteligência maior. Uma inteligência maior. Veja o que é que diz aqui ainda nessa parte. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu não souber responder, seu Calixto sabe. Se eu não souber responder, tal sabe que tal está aqui. Se eu não souber responder, o nosso irmão que dirigiu aqui também sabe. Porque eu não sei de tudo de espiritismo. E louco seria eu querer saber tudo de espiritismo. Eu estou aprendendo com vocês. Nós estamos aprendendo juntos. Nós ainda estamos muito aquém de saber realmente tudo sobre espiritismo. Nós estamos engateando dentro dessa doutrina. Então é importante que nós entendamos isso. O expositor não sabe de tudo, não. A gente está aprendendo, a gente está aqui com os verdadeiros professores, os livros, não é? Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e desencarnada de um mesmo globo ocorre igualmente entre mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja na forma massiva, ou seja, em massa. Houve realmente um desencarne imenso de uma população considerada. É a limpeza que se faz desses espíritos que ainda não estão realmente naquela condição de transformação. Aí você pode dizer assim, então, nós que estamos aqui, nós já estamos na condição de transformação? Ainda não. Estamos buscando. Mas que depende de cada um de nós. O que é que nós queremos fazer a partir de agora? Qual é o nosso comportamento a partir de agora? Porque, às vezes, a gente olha para o expositor, às vezes vê o expositor falando com uma voz melíflua, né? Tão doce, tão carinhoso. Diz assim, esse expositor é um anjo. É um anjo das asas quebradas e da luz apagada, gente. Leve ele para casa. Vocês querem me levar para casa? Uma semaninha só. Vocês me levam para casa, mas depois vocês me mandam de volta, se vocês estiverem vivos. Porque viver e conviver com o outro, né? Porque somos criaturas diferentes, é um desafio. Eu não vou usar a palavra difícil, eu vou usar a palavra desafio, que é uma das colocações muito que nos traz Joana de Ângeles nas suas obras. Desafios. Os espíritos superiores nos dizem isso. Conviver um com os outros é um desafio. Imagine, todos nós gostamos de só branco, é todo mundo de branco aqui. Ou só verde. Seria uma coisa não muito interessante. Então, existem as cores diferentes, nós temos que respeitar.
É o respeito que falta um para com os outros. E isso também eu aprendi, não só dentro do Espiritismo. O Espiritismo nos trouxe uma fonte mais profunda, mas eu também aprendi nas minhas aulas de moral e cívica, com meu professor chamado Valdeli, na escola Clotilde de Oliveira. Sim. Eu aprendi a ética, que muitos que queriam estudar lá aprenderam. Quando ele ia adentrar na sala de aula, pedia licença, sentava na sala, antes de fazer a chamada, dizia para todos nós, ou às vezes até na porta, todos nós temos direito, mas também temos deveres a cumprir. E o estudo de moral e cívica me ensinou muito. E somos nós. E hoje não existe mais, né? Não existe mais nas educações escolares a matéria moral e cívica, que, na minha opinião, por favor, aí é a opinião minha, não é uma opinião espírita, por favor, para a gente não confundir, porque eu não posso dar opinião minha como espiritismo. Né? Eu estou falando uma questão curricular de escola. Deveria ter continuado essa matéria que nos traz muito ensinamento. Aprendi muito. Mas, vamos para frente, né? Então, essa civilização massiva foi embora, né? E estão indo outras, né? Em circunstâncias especiais. A pandemia foi uma circunstância aí, né? Após emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, resulta nisso a introdução na população do globo e de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindos misturar a existente e que constituem novas raças humanas, de humanos, perdoe. Ora, como os espíritos não perdem nunca o que adquiriram, trazem consigo a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. É verdade. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. O que é que nós realmente levamos para o mundo espiritual? Será que é o nosso corpo? É o nosso dinheiro? É o nosso carro? Podemos ter tudo. Por favor, não estou aqui dizendo que a gente não possa ter, não. Pode ter até um avião. Se você pode ter, tenha um avião. Compre. Agora, que não seja esses elementos apenas os meios que nós possamos entender que vai nos trazer felicidade. E a verdadeira felicidade não é ter as coisas. Não é o ter, mas sim ser. Ser criatura melhor. Porque nesse próprio corpo aqui, esse pobrezinho desse corpo aqui, eu vou levar. Os vermes vão comer. Agora, os conhecimentos, as qualidades morais, eis é o que eu vou levar para o mundo espiritual. E que vai me valer a pena. Não é? Aí a gente lembra daquela passagem do capítulo, eu acho que é 2, ou é 2 ou é 3 do Evangelho. Veja como nós estamos fazendo várias pontes, né? Que fala sobre uma rainha de França, uma realeza terrestre. Está no Evangelho, leiam lá. Uma realeza terrena ou terrestre, depende de edição para edição. Rainha eu fui entre os homens. Rainha pensei em chegar no mundo espiritual. Que decepção. Onde eu vi homens que eram bem abaixo de mim, bem mais acima. Ela era uma rainha. E pensava chegar no mundo espiritual com um reinado superior. E ela diz assim, quem melhor do que eu para entender essas palavras de Jesus? O meu reino não é deste mundo. O nosso reino verdadeiro não é daqui. Agora, é claro, ninguém quer morrer, né? Eu não quero. Nenhum de nós queremos. Pelo menos agora. Porque nem o Chico, ele realmente se privou dessa situação da hora da morte. Vocês sabem a história do avião, né? Chico estava lá no avião e
Aí vinham naquela eminência de cair, aquelas tribulações, o povo começa a gritar, e Chico também, valei-me, meu Deus, socorro. Entra Emmanuel, olha para Chico e diz, Chico, morre com educação. Como é que morre com educação, é? Então, nós ainda não estamos preparados, mas temos que nos preparar, porque um dia ela virá. É feita a história. Eu não fui na pandemia, mas, de repente, outras coisas podem vir por aí e eu retornar. É como aquela história que o cara fez um pacto com a morte. Vocês já conheceram, já contaram essa história aqui, outra pessoa. E o cara tinha um cabelo comprido, né? Aí pegou, disse que pediu mais 10 anos a ele, que queria fazer, tá certo, 10 anos, mas depois de 10 anos eu venho lhe pegar. Venho eu lhe buscar, tá certo. Quando estava perto de completar os 10 anos, ele fez, eu vou raspar a cabeça. Um carequinha como eu, foi raspar a cabeça. Ele raspou a cabeça e fez, onde é que a morte... Ele só vai buscar as pessoas. Eu vou entrar naquela danceteria ali, vou para aquela discoteca lá, entro lá. E estava lá o carequinha dançando na discoteca. Chega a morte, procura ele nos locais que ele se encontrava, nada dele encontrar. Passou pela danceteria, assim, fez, rapaz, eu vou entrar ali. Eu não vou voltar com as mãos abandonando de forma nenhuma. Entrou na danceteria e viu o carequinha lá dançando, todo animado, melhor do que todos os outros. Eu vou levar esse careca. No dia, não tem como. Nós temos que retornar. Então, essas emigrações são feitas constantemente, seja ela individual ou coletiva, não é? Para que a gente possa entender. Mas aí, no capítulo 18, os tempos são chegados. Sinais do tempo. Está aqui na obra Gênesis, quando nos diz assim, sinais dos tempos. Somos informados em todos os lugares em que os tempos são marcados por Deus a chegarem. Quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Vejamos bem, grandes eventos são chegados para a regeneração da humanidade. A pandemia foi esse evento. Outras tiveram. Nos conta o espírito Miramês, na obra Francisco de Assis, psicografado pelo médium João Nunes Maia, que já está desencarnado, que na época da vinda do Cristo foram tirados do orbe terreno 2 bilhões, eu estou dizendo bilhões, é isso mesmo, 2 bilhões de espíritos que estavam ao redor da crosta e também encarnados, foram retirados e levados para um local, a esmo, um local para realmente prepararem novas reencarnações para poder o Cristo descer à Terra. Alguns dizem assim, eu não acredito nisso. O Cristo tem todo o poder, e tem. Quem não tem. E descer como fosse. Mas, de tempos em tempos, é natural que essa limpeza seja feita para que o planeta sofra essa transformação. E na época do Cristo foi assim. E o Cristo passou o que passou. Imaginemos. E 2 bilhões desses espíritos foram tirados. E ali ele começa a falar, o espírito Miramês, sobre as cruzadas, os outros gritos infernais, as guerras santas. Entre espíritos que se degradavam, lutavam, chefes da Igreja Católica, principalmente o Papa Inocêncio III, que justamente estava à frente, dizendo, vão com Deus, que Jesus está com vocês.
E o símbolo da cruzada, vocês sabem que é a espada de cabeça para baixo, como se fosse uma cruz. E foram muitas guerras santas para reconquistar contra os muçulmanos um pedaço de terra onde foi sepultado Jesus. Mas a gente sabia que existia também a questão de locais, né? Sempre a herança, patrimônio. Nessa época, no século XII, século XIII, por aí, existia um guerreiro que muitos adotam como fosse um herói. Existiu até música que fizeram para ele, um cidadão de um grupo aí, que eu não me lembro mais o nome do grupo, fez uma música sobre Gengis Khan. Foi muito cantada na década de 70, 80. Mas Gengis Khan foi um guerreiro sanguinolento, perseguidor. A sua eloquência de voz era tão profunda que ele cativava os seus guerreiros. E quando um dele era capturado, ele próprio ia buscar aquele de volta. E por isso ele tinha a plena confiança de seus guerreiros. Gengis Khan. Fala-se, está lá na obra, que quando a pata do cavalo de Gengis Khan pisasse numa grama, ali não nascia nada. E relata também na obra que realmente quando a pata do cavalo dele pisava, a grama ficava seca, o local ficava seco. Das impregnações negativas. Francisco de Assis viveu nessa época. E foi falar com o chefe turco. E o interessante que na época, se eu não me engano, se chamava Camin. Se eu não me falha a memória, por favor, esse chefe, quando recebe Francisco de Assis, junto com seus seguidores, de pés descalços, ele olha para aquele homem franzinozinho e ele começa a falar, perdoe, Camin não, Camel, Sultão Camel. Espero que eu esteja certo. E aí, o sultão fica emberbecido, embriagado com aquela voz de Francisco de Assis a falar sobre esse Deus. E ele falava de Deus de uma forma tão doce, tão singela. E o sultão disse para ele: esse Deus que tu falas para mim é um Deus verdadeiro. Agora, o Deus que a tua igreja prega, não. O sultão fica embebecido, Francisco vai embora por algum tempo, mas depois a ordem sanguinolenta das guerras, dos pensamentos de luta, volta tudo de novo, e ele começa a guerrear e as lutas continuam. Então a gente vê que somos muitas vezes nós, que apesar de chegados os tempos, os momentos são chegados, somos arremessados para uma situação de dificuldade, mas não queremos mudar. Não queremos mudar. E às vezes escutamos uma palestra como essa, a palestra de Divaldo, ou outra palestra qualquer, observamos uma conversação de um espírito superior, as mensagens de Bezerra de Menezes, quando ele diz através de Divaldo, do seu humilíssimo servidor paternal. Bezerra de Menezes, quando nos fala isso, meu Deus, é belíssima as mensagens. Nós lemos, ficamos embebecidos, tomamos até uma resolução, vou mudar, mas lá na frente começa tudo de novo a fazer as coisas que não deveríamos fazer, assim como nos disse o apóstolo Paulo. Aquilo que eu não devo fazer, eu faço.
E aquilo que eu não devo fazer, eu não faço. Quer dizer, vejamos bem, aquilo que nós precisamos fazer, nós não fazemos. E aquilo que nós não deveríamos fazer, nós fazemos. Como é que pode uma coisa dessa? Por isso somos rodeados por uma nuvem de testemunha, como nos disse o apóstolo Paulo. E qual é a testemunha que nós queremos estar ao nosso lado? Se meu pensamento está completamente contrário, orgulhoso, egoísta, vaidoso. Regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância aos seus olhos. É apenas a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para os incrédulos, não querem nem saber. Para outros, diz aqui, é como se fosse uma revolução mística, de algo místico que vai aparecer. Todas as duas visões estão erradas. Porque não é algo místico, porque é uma lei natural. Essa transmissão, essa mudança, é uma lei natural para todos nós. Todos nós temos que mudar. Parece palavras repetidas, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, mas é preciso ser dita. Porque nós escutamos todo dia quase as mesmas funções de conversações nas tribunas espíritas, e nós, os espíritas, esquecemos da mensagem que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mas nós queremos nos instruir e esquecemos do primeiro mandamento, que é amar. E uma vez me perguntaram, Berg, o que você entende por instrução? Eu disse, a instrução está nos liames do amor. Porque aquele que ama se instrui e sabe instruir. Ele não acha-se prepotente de dizer que tudo sabe. Porque nem o Sócrates disse isso. O Sócrates disse, eu só sei que nada sei. E nós achamos que sabemos de tudo. Vamos lá para o Evangelho. Termina a gente indo para o Evangelho, né? Veja as pontes que nós estamos fazendo. Eu acho que é o capítulo 8. Bem-aventurados têm puro coração, se eu não me engano. Missão do homem inteligente na terra. Mensagem do Espírito Ferdinando. Ele diz assim, a enxada que se coloca na mão do jardineiro, não diz que com ela nós temos que cavar, arrotear a terra? O que direis se ele pega esta enxada e atinge o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. E será, sem sombra de dúvida. Mas lá na frente ele diz assim, o Espírito Ferdinando, o mesmo se servirá daqueles que utilizam a sua inteligência para o mal, para os fins negativos. Inteligência não é sinônimo de sabedoria. O sábio sabe usar a sua inteligência para o bem. O inteligente usa a sua inteligência e muitas vezes caminha por caminhos muito tortuosos. Quer um exemplo? Nós estávamos conversando com o seu Calixto ali, que ele disse que não tem celular. Ele permite-me eu usar o nome dele, né? Ele disse que não tem celular, né? Mas está vendo a necessidade agora. A internet, dizia ele para mim, e eu concordo com ele plenamente, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa, infelizmente. Porque nós observamos na internet
comunicação de nós homens com o outro lado do mundo. Falamos com a pessoa lá na China, no Japão. Através da plataforma Google Meet, nós estamos fazendo as palestras virtuais, através do YouTube. Mas, da mesma forma que existe plataformas como essa para o avanço da humanidade, para o progresso dela, existem também redes completamente tenebrosas. Rede de pedofilia, de prostituição, são para mais de 1000 sites pornográficos existentes. Bote 1000 nisso. Redes de pedofilia, rede de prostituição, arquitetação de crimes, de sequestro. Então, vejamos bem, a tecnologia trazida para todos nós, para que o homem avançasse, o homem ainda utiliza de forma errônea, e por isso traz as consequências desses erros cometidos. Porque nos falta discernimento. Nos falta diferenciar os direitos e os deveres que nós temos, como me ensinou o meu professor de moral e cívica. E os tempos são chegados. E nós observamos tudo isso e ainda não abrimos os nossos olhos. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não desmente nas menores coisas nem nas maiores. Devemos, portanto, antes de mais nada, descartar qualquer ideia de arbitrariedade inconciliável com a sabedoria divina. Deus é cruel por ter acontecido essa pandemia? Não. Tudo tem a sua razão de ser. Como seres ainda perpetrados no mal, precisamos de corretivo, de uma correção. É como a criança que muitas vezes vai numa tomada como essa e a gente, opa, não, pegue não, você vai levar um choque. Ele pega, vai numa chaleira e a gente diz, olha, não pegue não, mas depois a gente dá um vacilo assim, ele vai lá e pega na chaleira e se queima. Aprendeu através da dor. É por isso que nós temos esses dois mecanismos, o amor e a dor. E por isso nós procuramos realmente o remédio. Eu procurei o remédio na casa espírita quando eu saí do exército. Eu saí do quartel e com um problema obsessivo, meu sargento espírita, o meu capitão também, e foi que quando eu estava numa cama, disseram que eu fiquei batendo lá, não me lembro de nada, fui parar no chão, queriam me excluir da caserna militar, meu sargento conversou comigo, fui levado ao meu capitão ainda me lembro, Luiz Cardoso de Lima Castro, capitão Cardoso, foi um pai para mim, um grande pai, e me orientou muito. Baraúna, meu nome de guerra. Olha, Baraúna, vá ao sargento e você vai conversar com ele, não é? E ele vai lhe indicar. O meu sargento também era espírita, sargento Luiz. E eu conversei muito com o sargento, ele me indicou uma casa espírita. Saímos, conhecemos a campanha do Quilo. Foi a maior beleza da minha vida. Foi conhecer o trabalho do saco e da mochila. Conhecer realmente essa tarefa que me fez olhar o mundo com outra ótica. E eu fiz, quantas pessoas precisam de mim? Quantas pessoas precisam de nós? E quando nós chegávamos no abrigo de idosas,
a levar aqueles farnezinhos, eu dizia, é isso que estava me faltando. E foi uma bênção para mim. Graças à dor da obsessão, que me trouxe para a casa espírita, que eu pude tomar o remédio para me melhorar. Mas nós ainda estamos tomando o remédio amargo e ainda não queremos fazer o que devemos fazer. O que é que falta? O que é que falta para todos nós? Não precisa responder. Para tomar as boas resoluções a partir de agora. Porque os tempos são chegados. E o que é que falta? Pergunta a si mesmo. O que posso fazer eu para melhorar? Vamos esquecer aquelas velhas frases que nós dizíamos. Bateu, levou, viu? Veio para mim, bateu, levou. Olhe, não venha não, porque eu rodo a minha baiana. Já dizemos isso. Olhe, não venha não, viu? Eu saio das minhas tamancas. Vamos acabar com isso. O momento urge para que a gente possa mudar os nossos comportamentos, porque esses tempos são chegados. E principalmente para nós espíritas, que a muito será pedido. Porque muito se pedirá aquele que muito recebeu. E a nós espíritas foi dado muito. Conheceremos a verdade, que a qual Jesus nos disse lá atrás, há mais de 2000 anos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós conhecemos e sabemos que a vida nossa é uma passagem, mas o nosso espírito retorna para o plano espiritual. E colheremos no mundo espiritual aquilo que nós plantamos aqui. É como diz o Matuto, né? Eu viajei muito pelo sertão, pelo interior. Eu trabalhava com teatro de bonecos na época. Trabalhei com recreação, com criança, visitei hospital de câncer, saía muito pelo sertão, e quando a gente passava por aquele lugarejo, aqueles senhor com bastante respeito, aquelas senhoras diziam, bom dia, meu filho, bom dia, meu filho, boa noite, meu filho. Olha, às vezes a gente estava conversando com um na praça, dizia, fique sabendo de uma coisa, quem planta, colhe. Colhe. E é verdade. Num linguajar dele simples, de uma simplicidade, mas com a pura verdade. Quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Como nos diz o ditado popular. Agora, plante amor. Porque os tempos são chegados para que a gente possa colher essas flores do amor que nos é dado. Os tempos são chegados. Não façamos feita a turma do fundão. Nosso horário está chegando. Não vai dar nem para a gente ler mais um trechinho. Tem tanta coisa, tinha tanta coisa. A gente poderia passar aqui a noite todinha conversando, fazer perguntas, trocar ideias. Mas que fique para todos nós o entendimento que a doutrina espírita nos traz, que os tempos são chegados. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus abençoe a cada um de nós, que Jesus ilumine as nossas vidas, que possamos seguir em frente nessa estrada imensa da vida, no sentimento de amor fraterno que Ele tem por nós. Oremos. Ó Jesus amigo, companheiro de todas as horas e de todos os momentos. Eis nós aqui, Senhor. Esses espíritos que somos nós, encarnados e desencarnados. Espíritos, Senhor, que somos nós, de asas quebradas. Asas, simbolicamente falando. Essas asas quebradas, devidos a voos inconsequentes, orgulhosos, egoístas, vaidosos, que todos nós demos em existências passadas.
Mas hoje, Senhor, através da proposta belíssima da reencarnação, podemos restaurar nossas asas. Através da prática do amor, do exercício do perdão, do servir uns aos outros. E é nessa certeza, Senhor, que podemos restaurar nossas asas e dar voos mais sublimes para Ti, que nos espera de braços abertos. E nessa certeza, Senhor, sobre esse Teu amor grandioso, que todos nós sabemos que tem por todos nós, leva ao Pai o nosso pedido de perdão pelas faltas que ainda cometemos. E que nós aprendamos a perdoar aqueles que cometem as faltas para conosco. Sob o palio do Teu amor, Senhor, e a supervisão dos amigos espirituais que assistem essa casa de oração, de trabalho e de estudo, é que pedimos a vossa permissão para devolver a palavra para o irmão e que ele possa encerrar essa reunião doutrinária na Tua paz, no Teu amor e na Tua luz incondicional. Assim seja. Bom, meus irmãos, agradecemos ao nosso irmão Berg e permaneçam harmonizados para prosseguir o segundo horário com paz para todos. Um feliz fim de semana, uma boa noite.